Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o Pastor Ademir e você está em uma nova playlist do canal, a playlist Pregação Reformada. Por isso, se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita e dá essa força, se inscreve, marcando o sininho das notificações, dando o seu joinha, porque ajuda bastante o canal, é claro, deixando seus comentários também. E é claro, se você gostar do conteúdo, recomenda para mais pessoas, tá certo? Compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pra pregação, roda a vinheta. Hebreus, capítulo 12, do versículo 18 ao 29. Diz assim a palavra do Senhor: Porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão que Moisés disse: Estou todo assombrado e tremendo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, e a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: Ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para as imóveis permanecerem. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Agora vamos para Deuteronômio capítulo 12 também, Deuteronômio, vamos ler do versículo 29 ao 32. Diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio 12, 29 ao 32. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que não te encalces seguindo-as, depois que forem destruídas diante de ti. E que não perguntes acerca dos seus deuses, dizendo: Assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. São estes os textos, então, da palavra de Deus. Leio ainda a pergunta 96 do nosso catecismo, no dia do Senhor 35. A pergunta 96 diz bem assim, ouça com atenção: O que Deus exige no segundo mandamento? Resposta: que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma, nem o adoremos de modo diferente daquele que ele nos ordenou em sua palavra. São então os textos de nossas reflexões aqui, meus irmãos. Vamos então ouvir a pregação do Evangelho. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu começo com uma pergunta, ou algumas perguntas importantes para a nossa reflexão. Como devemos adorar a Deus? De que maneira devemos prestar culto ao Senhor? Será que o cristão é livre de regras e princípios para o culto ao Senhor? Será que recebemos de Deus a liberdade de determinar como o culto a Deus deve ser? Como ele deve ser adorado?
Será que nós não podemos, de repente, preencher o culto ou simplesmente criar maneiras de servirmos a Deus baseado na cultura, nas influências do mundo? Não é? Essas perguntas são muito importantes porque há muitos em nossos dias que frequentam comunidades, que se chamam de cristãos, que são batizados, que participam de ceia, que são membros de comunidades, que têm muita dificuldade com relação a isso e acabam entendendo que a Igreja de Cristo, ela deve absorver a cultura. E que é comum, é normal e aceitável que os cristãos, eles procurem as influências de fora para então moldarem a vida cristã, moldarem a igreja. Ou seja, aquilo que o mundo diz influencia muito a vida dessas pessoas. Demais até, é determinante. Por exemplo, é muito comum que igrejas de hoje se adaptem para atrair frequentadores. O caminho da obediência nunca é o caminho mais fácil. Nunca é. É o caminho onde você acaba sendo rejeitado. É o caminho onde as pessoas vão dizer bem assim, você é um legalista, você é um moralista. Não, vocês são o quê? Santinhos? Né? Tem até essa acusação. Antigamente, os cristãos, eles não se ofendiam quando a sociedade, o mundo, os chamava de santos. Olhem os santinhos ali. Você quer ser santo? A nossa resposta como cristão deveria ser sim, eu quero ser santo. Eu não consigo ser santo, entende? Mas meu desejo é que o Senhor me santifique cada vez mais. Eu quero ser diferente do mundo, mas hoje parece que isso é uma coisa meio cafona, não é? Meio quadrada. Então, muitos acabam se adaptando para atrair frequentadores. Porque as comunidades, ou então aquilo que se chama de serviço a Deus e culto, é visto hoje como sendo algo pertencente ao mercado. Você precisa agradar a clientes. Não são mais servos de Deus servindo a Deus na igreja, servindo a Deus em suas vidas. São clientes que devem ser agradados por ministros, que são, na verdade, os patrões, são os gerentes, são aqueles que fornecem, não é? Ou então cuidam dessas demandas. Ou seja, eles adaptam a igreja para atrair a todas as idades. Os supostos adoradores fazem uma versão gospel de tudo em nome de tentar adaptar a vida cristã, adaptar o culto. Por isso que é comum em nosso tempo, é comum que nós tenhamos na cultura gospel uma versão gospel para tudo. Você tem um mundo invertido, literalmente falando. É um mundo paralelo. Então, basicamente é assim, olha. Lá fora, se a galera, se a juventude gosta de funk, vamos fazer um funk gospel. Um funk que pode ser tocado na igreja. É mais ou menos isso. Pega-se o que tá lá, o que tem lá fora, e então se convertem aquele ato, aquela expressão cultural, ainda que seja ruim, não é, em algo que eles podem chamar de santo, para fazer na igreja. Não é? Se tem, por exemplo, o carnaval, todo cristão vai dizer bem assim, claro, um cristão genuíno jamais iria fazer parte de uma festa da carne como essa, uma festa como essa que é o carnaval. Ali sua promiscuidade, falta de respeito, imoralidade, nunca vamos querer aquilo. Mas nós queremos uma versão gospel do carnaval. Quem já participou de Marcha para Jesus, é só prestar atenção no foco daquilo, é política. É dar uma razão para que os cristãos consigam imitar os mundanos, não é, sem ter peso na consciência. Você faz uma versão gospel do carnaval, e assim vale para todo tipo de estilo musical, expressão cultural. As comunidades, elas têm realmente procurado se adaptar. A coisa mais comum hoje, por exemplo, meus irmãos, é igrejas que dizem que são especialistas em jovens. Aí vamos atrair jovens para a igreja. Como vamos atrair jovens para a igreja? O que jovem gosta? O jovem mundano. O jovem mundano, ele gosta do quê? Ele gosta de balada, é óbvio, né? Tomar uns goró, não? Até cair. Então, numa balada, você tem lá, as paredes são pretas, tem um globo de luz. Vamos pintar as paredes da igreja de preto, deixar tudo preto aqui, certo? Colocar um globo de luz e vamos adaptar um salmo, não é? Meu refúgio está em Deus. Vamos colocar um tunts, tunts, tunts. Vamos fazer de tudo para que a nossa comunidade, a cristandade, ela se adapte à cultura. E no fim, eles não estão trazendo mudanças para a cultura,
nem confrontando a cultura, nem ensinando por meio do exemplo, do testemunho, como é que nós devemos servir a Deus. Muito pelo contrário, estão se dobrando, se submetendo aos conceitos culturais e alterando a maneira como Deus ordenou ser adorado. No domingo passado, meus irmãos, nós ouvimos uma pregação sobre o primeiro mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. A ênfase foi no fato de que Deus exige exclusividade. Ele é o único Senhor, é o único Deus, e o seu povo é chamado a reconhecê-lo assim. Nós somos chamados e somos proibidos por Deus a nos submetermos a ídolos, a pensarmos que qualquer expressão de religião, não é? Que as culturas religiosas são válidas, porque só há um Deus Criador, o que se revelou em sua palavra. Mas no segundo mandamento, que é o sermão desta manhã, a ênfase agora não é somente no fato de que Deus é o único Senhor, de que Ele é o único Deus, mas também de que esse Deus, Ele ordenou como Ele deve ser adorado. E o contexto do texto que lemos aqui, ele é muito importante. Assim como na semana passada lemos Deuteronômio também. E aconteceu o mesmo. Basicamente, Deus está dizendo para o seu povo: olha, vocês vão chegar até Canaã. Vocês estão às portas de Canaã. E vocês verão tantas coisas terríveis que vocês já viram no Egito, por exemplo. Mas eu os libertei do Egito e agora vou introduzir vocês em uma nova terra. Lá haverá idolatria, todo tipo de abominação ao Senhor. Vocês verão isso e vocês deverão destruir tudo aquilo que é contra Deus ali. Vocês não devem, e o Senhor ainda vai falar mais aqui, quando vocês fizerem o meu trabalho, quando vocês cumprirem a minha ordem de acabar com a idolatria, aquilo que é visível, vocês também não vão seguir o caminho deles. Vocês serão diferentes deles. Então, o Senhor, Ele não só diz a verdade de que Ele é o único Deus verdadeiro, mas Ele também, Ele instrui, Ele institui, Ele ordena como nós devemos nos relacionar com Ele. Quando lemos o texto, no verso 29, por exemplo, é dito assim: quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações, o Senhor estava dizendo ali: por meio de vocês, eu vou desarraigar, eu vou tirar aquelas nações, para que aquele lugar seja habitado por vocês, não é? O povo que eu separei, o povo que eu santifiquei. Então, quando o Senhor teu Deus desarraigar diante de ti as nações, deixando claro, veja, vocês não vão para Canaã e vocês vão vencer por sua própria força. Eu vou desarraigar as nações. Vocês são menores, vocês são pequenos, vocês são fracos, mas eu farei todo o trabalho para que vocês possam ver, não só ouvir que eu sou o único Deus verdadeiro, mas vocês possam ver que é eu, o Senhor, quem livra vocês. Onde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, verso 30, ouçam, isso é um princípio tão importante para nós. Guarda-te, ouçam o que o Senhor está dizendo para o povo de Israel naquele período. Guarda-te, quando vocês chegarem ali, guarda-te que não te encalces seguindo-as. A exortação de Deus para o seu povo lá no passado foi justamente essa: vocês estarão diante de várias culturas diferentes. Se guardem. Não sigam aquelas nações. Não olhem, não vejam aquelas nações, a sua cultura e as suas práticas como sendo aceitáveis ao Senhor. Não se influenciem por elas. O Senhor está dizendo: guarda-te que não te encalces seguindo-as. Depois, observem, que forem destruídas diante de ti, e que não perguntes acerca de seus deuses, dizendo: assim como serviram essas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus. O grande alerta aqui, meus irmãos, para entendermos aquilo que o Senhor requer de nós no segundo mandamento, é que nós vamos entender que o segundo mandamento, ele reflete exatamente a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Nós sabemos que o segundo mandamento nos proíbe de fazermos imagens para a adoração. Imagens religiosas nesse sentido. O Senhor proíbe veementemente o seu povo de fazer imagens. Só que, às vezes, a concentração de muitos cristãos é apenas das imagens
e eles perdem de vista, não é, o ponto principal do mandamento, que é justamente a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Como é que nós nos relacionamos com Deus? Será que a maneira de relacionamento com Deus, a maneira como nós servimos ao Senhor, ela é uma maneira solta, onde nós podemos, não é, ter liberdade de fazer a nossa maneira, do nosso jeito, de acordo com nossa própria filosofia, de acordo com as influências do mundo, as filosofias do mundo? O alerta do Senhor aqui é muito claro. Ele está dizendo ao seu povo: cuidado com a cultura. Cuidado com a cultura. A cultura não é neutra. Deus começa a exortar o povo nesse sentido. A cultura não é neutra. Se vocês olharem para as culturas pagãs e vocês não fixarem no coração de vocês que eu sou o Senhor e que eu é que determino como vocês me servirão, vocês serão seduzidos. E rapidamente vocês se desviarão do Senhor e vocês vão perguntar a outras culturas como é que vocês fazem para que nós também venhamos imitá-los. Esse era o alerta. Ou seja, o Deus que nos criou está dizendo que a cultura ou as expressões culturais não são neutras e elas trazem sim muitos perigos para nós. Muitos perigos para nós. Quer ver um exemplo disso? Todo mundo, qualquer ser humano, tem uma teologia. Teologia, entenda-se simplesmente como conhecimento de Deus. Todo mundo, qualquer pessoa neste mundo, ela tem uma concepção muito pessoal sobre Deus. Essa concepção reflete muito a sua cultura. O que ela recebeu dos seus pais, certo? E o ser humano, no contexto cultural, ele vai sendo formado desde a sua mais tenra idade, desde quando ele é pequenininho, ele vai sendo formado naquele núcleo familiar, e naquele núcleo familiar ele recebe conceitos sobre divindade, sobre quem nós somos, não é? Como enxergar a vida, como entender o mundo, o que é certo, o que é errado. E quando ele vai crescendo, ele também tem a escola. Aí na escola ele vai estar tendo acesso a outras crianças, a outros jovens que também têm sua própria cultura particular familiar. E aí os filhos que estão aqui, eles vão receber também um pouco da cultura que há na escola, de outros colegas, de pessoas. Há sempre influência. E aí a pessoa vai, por exemplo, para a televisão, para a internet, para o smartphone, vai para o mundo da navegação online e vai receber também ali, por meio de vários vídeos, de vários influencers, é assim que se fala hoje, não é? Também um conceito de cultura, um conceito de piedade, de divindade. E o ser humano vai sendo formado na cultura desse jeito. Quando chega à fase adulta, todo mundo tem uma concepção sobre Deus. Todo mundo acha alguma coisa de Deus. Qualquer pessoa que você vier a conversar neste mundo, meus irmãos, sendo membro de comunidade ou não, elas vão ter uma concepção sobre Deus. Ah, eu acho que Deus é assim, assim, assado. Ah, eu acho que Deus ele aprova isso, não aprova aquilo. Como as pessoas sabem disso? Como saber se isso que a cultura expressa e nos demonstra é verdade? Ah, hoje, por exemplo, muitos influencers que são LGBTs, por exemplo, que estão dizendo abertamente hoje, ó, o objetivo é tirar os jovens da igreja. Eu quero tirar os jovens da igreja. Por quê? Porque eu acho que Jesus é assim. Há pessoas hoje que têm influência, têm muitos seguidores, e agora eles querem falar como se fossem especialistas, como se fossem teólogos, como se fossem autoridades religiosas, estão dizendo, não é? Tentando abafar pastores, líderes cristãos, para dizer bem assim, olha, eu é quem posso dizer quem Jesus é. E aí eles fazem um tipo de dicotomia, eles separam e dizem bem assim, ora, a igreja, o maior problema do cristianismo é o cristianismo. Ou seja, a igreja é o problema. Jesus é totalmente diferente do que aquilo que a igreja ensina. Mas como, meu irmão? Se tudo que tem a ver com o cristianismo, Jesus é Bíblia. É a Escritura, não é invenção de nossa cabeça, está aqui. Mas eles agora podem fazer isso, não é? Eles chegam e dizem, ora, eu quero seguir a Jesus, porque Jesus é amor, né? Jesus é docinho. Jesus é amor. E dizem, quem proíbe, quem reprime, quem diz que é pecado, é a igreja. Jesus não. Jesus abraça todo mundo. Né? Alguns até usam a desculpa, eu gosto de usar esse exemplo, da mulher pega em flagrante adultério. Está vendo aí? Ó? Jesus é a prova viva de que ele mostrou misericórdia e não condenou como as igrejas fazem hoje. Não. Totalmente errado. É uma leitura ruim.
me perdoa a expressão, é uma leitura cebosa da Bíblia. É uma falta de respeito com o texto sagrado. Você não pode ler a Bíblia assim, do jeito que você quer. E as pessoas fazem isso hoje para dizer bem assim, olha, nós podemos determinar como é que Deus lidar com o ser humano. Como é que nós nos relacionamos. Não tem que ser do jeito que vocês estão falando, não. Eu posso fazer do meu jeitinho. Certo? Posso fazer do meu jeito. Não é? E então, consequentemente, quando eles vêm com tudo isso em suas mentes e seus corações, vêm para o contexto eclesiástico, o contexto da igreja cristã, eles também vão querer, obviamente, moldar o culto à sua própria imagem. Vão querer também servir a Deus da sua própria maneira, da maneira como eles se agradam. Certo? Não é à toa que há muitos pastores que pregam vestido de Superman ou de Chapolin. Tenta imaginar, hein? Belo domingo de manhã, vocês chegam. Graças a paz, pastor, bom dia. E pensar que não, eu saio daqui. Meus irmãos, eu tenho um segredo para dizer para vocês. Eu sou Homem-Aranha. Né? E eu vou dar um jeito para poder pregar colado na parede. Mas, irmãos, tenta imaginar. Há muitos que acham isso uma maravilha. Olha como Deus é bom, como Deus está operando. Conversa fiada. Deus está dizendo para o seu povo que ele reprova isso. Esse é o ponto aqui. Temos que entender que nessa relação, ele é Deus, nós somos servos. Não pode se inverter os papéis. Se eu determinar, se o homem determina como a adoração deve acontecer, então, na verdade, Deus é quem está nos servindo. Porque as coisas são do nosso jeito e não do jeito dele. Por isso que, para nós cristãos, o culto ele é bíblico, ele é de acordo com o que Deus diz em sua palavra. O que o Senhor está dizendo para o seu povo é uma coisa muito séria. Ele está dizendo, meus irmãos, meus filhos, a cultura, ela é perigosa. Se vocês não tiverem fixo na mente de vocês que há uma maneira correta de se fazer as coisas, que é a que Deus ordenou, vocês facilmente se deixarão levar pela cultura. E uma vez que isso acontecer, qual é o resultado final? A idolatria. O resultado final de um culto, daquilo que se chama de culto, feito a Deus, acaba sendo idolatria. Eu sei que parece muito duro às vezes. Parece que o senhor está sendo radical demais, pastor. Então, Deus está sendo radical. Porque o que está dizendo para o povo dele é justamente isso. Ele fala, verso 32, tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Isso não é claro o suficiente? Deus está dizendo para o seu povo, olha, a maneira como vocês vão se relacionar comigo, o culto que vocês prestarão, o seu relacionamento comigo será assim, do jeito que eu ordenar, nada lhe acrescentarás, nem nada lhe diminuirás. Ou seja, vocês não podem inventar nada e vocês não podem tirar nada. É para ser exatamente como ele mandou, como ele ordenou, um culto que é bíblico. Porque o culto que não é bíblico, no fim, não passa de idolatria. É costume pagão, é cultura dos outros povos. E ele exortou os seus filhos com relação a isso. E não é só o Antigo Testamento, o Senhor no passado falando, a nós também chegaram as exortações do Senhor no Novo Testamento. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 10, verso 14. O que Paulo fala para os cristãos? Ele vai dizer, por isso, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Se apartem dessa cultura idólatra, porque vocês serão influenciados. Se tem um grande erro que nós cristãos cometemos hoje, é justamente esse. Nós temos muitas vezes, nós somos 8 ou 80. Esse é um problema de cristão que dá dor de cabeça, irmãos. É 8 ou 80. Ou a pessoa quer ser santa demais e nada pode, ou então pode tudo. Não tem um meio termo, não. Será possível que não há um caminho no meio? Ou não pode nada, ou pode tudo? Que caminho doido é esse? Porque nesse sentido fica uma briga entre pessoas que são realmente legalistas, não é? Que acabam exigindo práticas dos cristãos que não fazem o menor sentido. Ao mesmo tempo, há outros que dizem bem assim, não, libera geral, não tem negócio de lei, não. Então, como é que nós ficamos assim? Isso mostra, na verdade, esses extremos, não zelo, não piedade, mas idolatria. Não é? Idolatria. Por exemplo, como é que nós vamos adorar a Deus na cultura?
Como é que nós vamos servir a Deus, nos relacionar de maneira correta no contexto cultural que nós vivemos? Quando recebemos tudo isso, toda essa carga cultural, como nós faremos? De acordo com como Deus ordenou em sua palavra. Mas como isso é na prática, pastor? É simples. Eu preciso avaliar pela palavra de Deus qualquer prática cultural, qualquer coisa que seja, irmãos. Desde uma música, desde uma série, desde um filme, qualquer coisa que a cultura produza, eu não devo desprezar de cara. Isso é ignorância. Mas eu também não devo abraçar tudo, porque a ignorância do mesmo jeito. Eu devo, pela palavra, filtrar aquilo que é bom, que glorifica a Deus, aquilo que não vai contra a palavra dele. É assim. Porque senão Deus não é honrado em nossa vida. Essa é a alerta para o seu povo. Ele está dizendo para o seu povo: olha, vocês estarão diante de outras nações, como nós hoje estamos diante de várias pessoas. Nós não somos uma nação do Senhor, não existe negócio de país cristão, isso é conversa fiada. Nós estamos num mundo agora, bem relativista, onde cada pessoa tem um tipo de conceito diferente. Israel todo mundo é israelita, aqui não, aqui você é cristão, seu vizinho é um budista, o outro é ateu. O mundo de hoje é assim. Só que os desafios permanecem os mesmos. Os mesmos. Não é uma questão de patriotismo religioso, mas é simplesmente entender o seguinte, que eu estou no mundo como um cristão, eu fui chamado pelo Senhor para me relacionar com Ele, e a maneira como eu faço isso deve ser de acordo com a palavra dele, e eu preciso lutar, então, em meu próprio coração, em minha própria vida, contra esses vícios culturais, contra essas mazelas culturais que me atingem. Porque isso é algo sutil, isso nos pega de surpresa, isso nos corrompe de pouquinho, vai mexendo em nosso coração e daqui a pouco estamos concordando com certas coisas. Irmãos, baseado no princípio do segundo mandamento, nós não podemos adorar a Deus de acordo com a nossa vontade. Quando eu digo isso nós não podemos cultuar a Deus, seja no culto solene ou em nossa vida particular, de acordo com os conceitos da cultura. Não. De jeito nenhum. Nossa preocupação deve ser o Senhor, o que Ele quer, o que agrada a Deus, não o que me agrada. Você sabe que não faz sentido isso? Percebam a incoerência. Imagine que uma pessoa que tem esse conceito no seu coração, eu adoro a Deus do meu próprio jeito. Eu não preciso de regrinhas de pastores, regrinhas de Bíblia. Eu adoro a Deus do meu próprio jeito. Essa pessoa vai a uma comunidade cristã. Ela vai tratar a igreja como se fosse um menu em uma lanchonete, em um restaurante. Você está entendendo o problema aqui? Pessoas que querem dizer para você bem assim, olha, isso acontece, viu? Ah, pastor, eu não gostei não de como vocês cultuam a Deus aqui. Ué, por quê, meu irmão? Porque vocês cantam salmo, não tem ninguém tocando. Não tem, não é porque a gente não quer não, porque não tem irmão que toque ainda não, mas um dia terá. Vá orando com nós aí. Mas é porque vocês cantam salmos, né? Poxa, é muito antigo. Por que não cantam umas musiquinhas mais modernas? Porque elas não são bíblicas, é por causa disso. Elas não são bíblicas, não. Não é música feita com a Bíblia aberta, não. É gente tendo crise de emoção no quarto, escrevendo e compondo. Tendo surto psicótico no quarto, sonhando com um anjo e escrevendo. Isso não é cor de Deus. Isso é feitiçaria. Isso não é cor de Deus. Cor de Deus é o quê? Você abrir a Bíblia e você... Por que não faz um hino assim? Se todo o hino fosse inspirado nos Salmos, maravilha, mas não é assim. Os Salmos não dão colher de chá, né? Os Salmos falam de Deus glorioso, poderoso, soberano absolutamente, e um Deus que também se ira contra o pecador. Aí ninguém quer compor sobre isso. Quantas igrejas vocês vão para um culto onde você tem aquela coisa avivalista e o louvor é dizendo o que Deus vai fazer com os pecadores no inferno? Não vai rolar, né? Ou então que Deus vai condenar a mim se não me arrepender? Não vai rolar. Só que minha vitória tem sabor de mel. Isso pode, isso deve. As pessoas são assim. Elas não querem adorar a Deus como Deus disse. Elas querem dizer como elas vão fazer. Ou seja, no fim, elas querem ser senhores sobre Deus, tal como todo pagão é. O pagão, ele é uma coisa, é um princípio muito evidente no paganismo. No paganismo, qualquer religião pagã, as pessoas, elas determinam como suas divindades serão. Elas constroem ídolos à imagem que está no seu próprio coração.
Os ídolos são apenas a expressão, a representação do coração daquelas pessoas. Só isso. Ou seja, os ídolos podem ser controlados. Entendeu? O ídolo pagão, ele é levado, meus irmãos. Você pode levar o seu ídolo no bolso, porque hoje em dia, o mundo moderno, você pode levar ídolo de bolso. Não se preocupe, eu tenho aqui o são das causas impossíveis, né? Algum santo. Você pode levar o seu ídolo para onde você quiser. Você pode ter um ídolo tamanho família em casa, um ídolo brilhante, um ídolo de vidro. Você controla o seu ídolo. É isso que o paganismo faz. Ele ensina que não é Deus, o Senhor, o soberano, mas é o homem que está no centro e é o homem que no fim determina como, nesse sentido, a religião acontecerá. O Senhor está dizendo para o seu povo, não, isso é paganismo e eu proíbo vocês de serem assim. Não sigam o caminho dos pagãos. Rejeitem essa cultura e adorem a Deus como ordenado, não acrescentando e nem diminuindo nada. Eu sou o Senhor. Ou seja, é isso que o Senhor diz ao seu povo. Precisamos então reconhecer que Deus continua a nos chamar para nos relacionar com Ele de modo ordenado, como Ele disse em sua palavra. Então, o foco central não são as imagens, somente. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando eu falei isso, nós realizamos há muitos anos atrás um acampamento cujo tema era as tábuas da lei, combatendo a nossa idolatria. Teve gente que se ofendeu. Membros da comunidade se ofenderam. Sabe por quê? Porque evangélico não é idólatra. É sério isso. Nós não temos problema com idolatria, não. Eu sou um pastor, mas sou um pecador miserável que tenho que lutar contra os ídolos do meu coração do mesmo jeito que qualquer outro pagão que está aí fora. Teve gente que se ofendeu, porque evangélico não é idólatra. Como assim não é? Quer que eu demonstre idolatria no meio evangélico? Cada um responda a si mesmo. Não é para responder para mim não, nem aqui não, certo? Ao próprio coração, não é? Alguém aqui acha que a minha oração ela vai ser ouvida mais rápido, ou então a minha oração ela tem mais importância, tem mais alcance do que a oração de um membro comum da igreja? Eu estou perguntando isso porque há muitos e muitos evangélicos que pensam assim. Eu não vou orar não. Eu vou pedir para o pastor fulano orar, porque a oração dele é poderosa. Isso é idolatria. Isso é idolatria. Eu estou colocando um homem acima dos outros. Sendo que a igreja só tem um cabeça, que é Cristo. E todos chegamos a Deus por meio de Cristo. Não é por meio do pastor. Não é por meio do pastor. Deus não ouve o pastor mais do que os membros da comunidade. Isso não existe. Isso é um ponto muito importante para nós. É uma demonstração de como, é só um exemplo simples de como a idolatria chega ao nosso meio, não é? E nós nem percebemos. E da onde vem essa atitude? É só se perguntar. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo. Não sigam o caminho, as filosofias dos outros povos, que são pagãs. Aí perguntemos, como esse conceito de pastor ser superior aos membros da igreja e mais espiritual do que os membros da igreja chega ao contexto cristão, evangélico, protestante? Isso vem de fora, irmãos. Porque não é o que a Bíblia ensina para nós, então vem de fora. Isso vem de fora. E se isso vem de fora, não é? É um ensino pagão. É um ensino idólatra. É uma corrupção de como nós nos relacionamos com Deus. Esse é o ponto. Paulo está dizendo também, meus amados irmãos, fugir da idolatria. Não é assim que nós devemos fazer, misturando as coisas, absorvendo a cultura, alterando a cultura, ou nesse sentido, a cultura do culto, por exemplo, está errado. Se vocês querem ver um exemplo, agora sim, tocando a questão de imagens, como que as influências de fora chegam até nós e nos deixam desarmados, porque uma vez que essa influência entra, isso corrompe nosso coração e nós perdemos a força de dizer não. Esse é que é o problema, viu? A sutileza.
A sutileza das filosofias do mundo chegam muitas vezes ao nosso contexto cristão e nos deixam desarmados. Quer saber como? Meus irmãos, eu devo ou não devo fazer a imagem de Cristo? Essa é uma pergunta muito complexa. Não deveria ser, mas é. Não deveria ser, mas é. Existe um número gigantesco. Antigamente, somente católicos ortodoxos, católicos romanos, tinham a prática de imagens ou de ícones de Jesus Cristo. Mas hoje o mundo evangélico é repleto disso. Vocês sabem o que são bibliazinhas ilustradas? Desenhos de Jesus, filmes e tudo mais. Pastor, só são expressões culturais. Então quer dizer que Deus tem que ficar no quadrado dele. É cada um no seu quadrado. Deus fica no seu quadrado, que nós vamos ficar no nosso. É assim. Deus não é soberano sobre tudo, não. Ele só é soberano no céu. Aqui na terra quem manda somos nós. É assim que funciona? Não. Deus é o Senhor de todas as coisas. De tudo. Ele é soberano sobre tudo. Ele é Deus sobre todos. Portanto, quando nós pensamos em Jesus Cristo, eu não quero falar isso com fúria, eu quero falar isso com temor, mas também amor por irmãos que têm essa dificuldade. Imagem de Jesus estão quebrando o princípio ordenado por Deus, de que não se faz imagem de Deus. O segundo mandamento nos proíbe de fazer imagem do Senhor. Quebrando o conceito romanista de fazer imagens, ouçam, não, mas entenda, porque a desculpa vai ser essa. Não, pastor, mas entenda, nós fazemos imagem de Cristo, não de um ídolo pagão. Não é imagem de algum deus, alguma divindade egípcia, nórdica ou então grega. Não, é uma imagem cristã. Nós estamos servindo por meio de uma imagem que é cristã. Certo? Não estamos fazendo uma imagem de Dagon. Não tem ninguém com a cabeça de peixe aqui, não. É uma imagem de Cristo, o nosso Senhor, o Salvador. Né? Pois bem, pessoas que são assim são teólogos que se formaram na escola de Arão. Não é? Porque quando lemos lá em Êxodo, isso é interessante para nós. Êxodo 32, ouçam com atenção. Êxodo 32, verso 1 a 10. É um texto importante para entendermos isso. 1 a 10. Diz bem assim, olha. Bem atentos. Moisés tinha subido ao monte. Certo? Esse é o contexto aqui. Deus lhe entrega as 2 tábuas do testemunho, os 10 mandamentos. E o que acontece quando Moisés está no monte? O povo que acabou de ser liberto do Egito e daquela idolatria, o povo que viu o poder de Deus, não viu Deus, viu o poder de Deus, queria um bezerro de ouro. É dito bem assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se o povo de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Continua. Verso 5. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou Arão e disse: amanhã será festa ao Senhor. Essa palavra aqui, ao Senhor, geralmente nas Bíblias o pessoal coloca em caixa alta, não é? Ou em negrito, porque essa palavra aqui, no hebraico, é o nome pactual de Deus, Yahvé. Né? Força na barra, Yahvé. É o nome pactual de Deus, é um nome especial de Deus. É um nome que diz que Deus é Deus daquele povo.
Ou seja, os israelitas estavam pedindo para Arão fazer uma imagem para que eles servissem não a algum deus do Egito, mas uma imagem para servirem ao Senhor. Eles queriam servir a Deus por meio de uma imagem. Foi o que eles pediram. É a mesma coisa quando nós hoje dizemos bem assim, não, mas nós fazemos imagem de Cristo e não de Dagon, de Cristo e não de Apolo. É de Cristo, é uma imagem cristã. Deus está condenando isso no meio do povo. Arão não suportou a pressão do povo. Arão, vendo a demanda, o povo reclamando, ele não foi um sacerdote fiel para dizer bem assim, não, Deus ordenou assim, assim será, aguardem. Não, Arão não suportou a pressão, todo mundo reclamando, Arão se sentiu acuado, foi covarde e disse, eita, vou fazer de acordo com a vontade do povo. Eu acho que Arão começou com esse negócio de a voz do povo e a voz de Deus. Não é o povo que quer. Seria como hoje vocês se reunirem, pastor. Pastor Ademir, é o seguinte, pastor. Nós achamos que no culto deveria assim. Eu acho que o senhor está muito parado no culto, é um culto muito. É tudo muito branco, não tem nada. Poxa, pastor, vamos fazer aí, colocar uns vitrais. Não tem como, não, porque, tudo casa do lado, mas vamos colocar aí algumas imagens, alguns ícones na parede, deixar a coisa mais bonitinha, de repente pintar um céu cheio de anjos no teto para ser a nave da igreja e todo mundo ter aquela noção de que está no lugar santo. E aí o pastor Ademir ser um covarde e dizer bem assim, irmão, não é que isso seja certo, sabe? Não é certo, mas já que os irmãos querem tanto, eu não quero ir contra a igreja, não. Eu seria um covarde. Eu seria um covarde. O papel nosso não é perguntar o que nós mesmos queremos, mas o que Deus diz. Esse é o ponto aqui. Não é se as pessoas agora são assim. Ah, pastor, mas isso aí foi na época dos nossos avós. Hoje as pessoas são assim. Não para com isso. Isso é conversa fiada. Meus irmãos, há questões que são realmente uma mudança cultural, mas quando aquilo fere os mandamentos de Deus, é pecado. Hoje, como foi há 3.000 anos, 4.000 anos atrás. Porque é contra a lei de Deus. Isso nunca vai mudar. Se avançarmos, sei lá, mais 3.000 anos para frente, daqui a 3.000 anos, quem estiver lá, quem estiver lá, ainda terá que lidar com os mandamentos da lei de Deus, porque será pecado. Não vai mudar isso. Não é? Não vai mudar. Aí a pessoa vai dizer bem assim, não, pastor, mas as nossas fazer desenhos de Jesus não tem problema não, pastor. O senhor está sendo muito radical. Perguntem às pessoas que defendem isso, militam a favor disso, o porquê. Quais são as motivações para fazer mais de Cristo? Qual a motivação para fazer mais de Cristo? Nós vamos ouvir respostas como, por exemplo, mas pastor, tem que entender o seguinte, eu não estou fazendo imagem da parte divina de Jesus. Eu estou fazendo imagem da parte humana de Jesus. Então agora eu posso olhar para Cristo e dividi-lo. É assim que eu posso fazer. Quando as pessoas viram Jesus na terra, quando os discípulos andaram com ele, eles viviam nessa oscilação, Eita, Jesus, eu quero falar com o Senhor, mas eu quero falar com a sua parte humana. Você consegue imaginar uma coisa dessas? Isso não faz sentido. Quem olhava para ele, olhava para Deus. Deus se manifestou, assumiu a natureza humana. Só que o mesmo Deus que se manifestou, ele não ordenou que fizesse a imagem dele. A grande deficiência para essas pessoas, então, e qualquer um dos irmãos, podem perguntar com autoridade mesmo, perguntar para quem está defendendo isso. Tá bom, então pode fazer mais de Jesus. Ok, onde é que a Bíblia ensina isso? Cadê a ordem? Eu quero a ordem. Onde está a ordem de Cristo ou dos apóstolos dizendo façam a imagem de Cristo? Onde está? Porque se for ensino da palavra de Deus, eu me calo agora, podem meter imagem aí. Podem desenhar na parede, fazer o que vocês quiserem. Vamos fazer teatrinho de Jesus na igreja. Mas onde está? É ensino bíblico? Não. E por que eu estou lutando para isso acontecer? Se a Bíblia não ensina isso, por que eu estou lutando para acontecer? Não, pastor, mas é o seguinte, se a Bíblia não proíbe, então posso fazer. É mesmo? Tá certo. O texto que nós estamos lendo, irmãos, está ensinando o que para a gente aqui? Vamos lá, olha.
Verso 32. Tudo o que eu te ordeno, eu quem? Deus. Deus está dizendo aqui, observarás para fazer. Nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então esse negócio de que a Bíblia não proíbe, então eu posso, está totalmente errado. O Senhor está dizendo, não é para inventar, não é para acrescentar e nem para tirar, é o que eu mandar. Ele mandou, faça. Ele não mandou, não é para fazer. Entendeu a lógica? É isso que ele está dizendo para o seu povo. Vocês não têm a liberdade de ficar inventando coisa onde eu não falei. Não, se eu não falei, não façam. Esse é um princípio nosso. Como cristãos, temos que rejeitar esse tipo de cultura, porque no final de tudo, quando questionarmos irmãos que estão lutando para terem imagens, ícones de Cristo, desenhos de Cristo, para crianças, vamos dizer bem assim, mas é porque isso serve muito às crianças, é muito didático. Mas quem foi que disse isso? A Bíblia? Ou foram os professores, ou foram os filósofos, sociólogos, os pedagogos? Quem é que determina o que é a verdade da nossa vida cristã? É o Estado? É o mundo? É a cultura ou é a Escritura Sagrada? Deus não está chamando o seu povo naquele momento ali, e esse é um recado para nós hoje também, para dizer bem assim, olha, meus filhos, eu estou mandando assim, mas se vocês perceberem que alguma coisa lá é boa, pode agarrar. Não, o Senhor está dizendo, não façam nada, não sigam o caminho deles, eu dei um caminho para vocês, sigam o meu caminho. Isso é muito claro na Escritura. Então temos que aprender realmente, é uma reflexão em nosso próprio coração, sobre quem é que nós queremos servir. E ao mesmo tempo que nós entendemos isso, temos que também reconhecer, se nós servimos a Deus, se Ele é o nosso Senhor, de fato, essa é a nossa fé, temos que fazer aquilo que Ele disser. O que Ele disser. Mais uma vez, lendo a pergunta 96 do nosso catecismo, o que Deus exige no segundo mandamento? Qual é a sua exigência? O que Ele está ordenando ao seu povo? Primeiro, que não façamos imagem de Deus em hipótese alguma. Está em nosso catecismo. Em hipótese alguma. Qual seria a hipótese que usariam para fazer a imagem? Ele é Deus, mas também é homem. Em hipótese alguma. Está escrito aqui. Em hipótese alguma. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Nos céus Ele é louvado, glorificado como Deus. Ele está no trono porque é Deus. Anjos não sentam no trono. Ele sentou no trono porque Ele é Deus. Nada que tentemos fazer será fiel. Glorificará Ele. Qualquer tentativa nossa de fazer imagens, meus irmãos de Deus, das três pessoas da Trindade, é uma ofensa. Porque, primeiro, é uma mentira a respeito dele. É uma mentira. Sabe? É uma mentira. Nada que fazemos aqui pode realmente honrá-lo. Nada. Quando alguém faz um retrato seu, você já deve ter visto aquelas pinturas clássicas, aqueles quadros onde a pessoa ela desenha alguém. Tem desenhos também realistas, né? Tem um pessoal com muita habilidade que faz desenhos tops demais. Realistas que você fica boquiaberto. Caramba, o cara pegou lápis, só lápis de cor e conseguiu misturar as cores de uma maneira tão incrível que parece até um desenho 3D, tá numa folha, mas parece que a imagem está viva, não é? E quando o desenho é bem feito, o que você faz? O que a pessoa que está sendo representada no desenho está dizendo ali? Ela vai dizer, caramba, ficou muito bom, viu? Não é? Se fizesse uma pintura minha, não ia ficar muito boa, não, porque o original não é. Então, um retrato seu, igualzinho, você ficaria feliz, né? Caramba, perfeito, cara, muito bem, ficou lindíssimo. Quanto que é para eu pagar? Não é? Mas será que nós temos condições de fazer uma imagem de Cristo, uma imagem de Deus, não é? Do Espírito Santo, que seja assim? Que possa lhe arrancar suspiros? Que possa fazer Deus ficar bem admirado, fazer bem assim, rapaz, a imagem que fizeram do meu filho, ó, igualzinho. Nada neste mundo pode representar o Deus eterno. Cristo é nosso Deus eterno. Então, eu queria concluir o sermão dessa manhã, meus irmãos, dando ênfase a isso. Que nossas motivações como cristãos em servir a Deus não venham de fora.
não venham do mundo, venham da palavra dele. Que sejamos guiados por seu Espírito Santo, que venhamos entender que piedade verdadeira é aquela que Deus nos dá. E que o Senhor é quem está dizendo ao seu povo, lembre do que nós demos no início da pregação, o primeiro texto lido de Hebreus, um texto direcionado à igreja cristã, Hebreus 12, quando o Senhor diz, por isso, no verso 28, tendo recebido o reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente. Deus nos chama para servi-lo de modo agradável. Como é que Deus se agrada? Quando nós obedecemos a Ele. O que agrada a Deus é a obediência. A revolução é rebeldia contra Deus, mas o que agrada ao Senhor é a obediência. Sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade ou santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É como o autor dizendo bem assim para nós: nosso Deus não mudou. Gerações passaram. O mesmo Deus que falou com o povo lá no Sinai, lá no deserto, é o mesmo de agora. Ele não mudou. Então venhamos buscar realmente servir a Deus de modo agradável. E a maneira como nós servimos a Deus de modo agradável é por meio de Jesus Cristo. Sirva a Deus por meio de Cristo, aquele que está à direita do Pai Todo-Poderoso. É assim que nós realmente vamos demonstrar a libertação que nos foi dada por sua graça. Não precisamos sermos guiados pela cultura mundana, pelas filosofias do mundo, mas somente por Jesus Cristo, por sua palavra, que continua sim a nos guiar, fugir da idolatria. Amém? Não esquece não de cooperar com o canal se inscrevendo e marcando o sininho e dando seu joinha, tá certo? Aproveita logo e escolhe alguns vídeos aqui da tela para você acompanhar e continuar aí aproveitando o conteúdo do canal.